Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. Hoje é um tema novo, a gente vai falar sobre scripts de formulário. Basicamente, o que é o script de formulário? Cara, imagina que você está ali, que o seu cliente tá utilizando o aplicativo que você criou e você quer que, enquanto ele estiver preenchendo algum formulário, algumas ações aconteçam, como, por exemplo, verificar se ele digitou alguma informação certa, ou preencher algum campo automaticamente com base no valor de outro campo, ou fazer alguns cálculos que são diretamente relacionados ao formulário. Uma coisa bem interessante de comentar antes da gente avançar ali para a prática é que a gente visualizou nas últimas aulas sobre a questão do back-end, A gente configurando, criando todas as regras de negócio direto no back-end. E quando você, por exemplo, instancia um doctype, um documento em outro local, ele não vai pegar, se você instanciar pelo back-end, ele não pega os scripts de formulário. Então é bem interessante quando você for bolar, quando você for pensar em como que você vai desenvolver o seu aplicativo no Frappé, que você entenda essa diferença, que uma coisa é script de formulário, a outra coisa é a questão das classes dos doctypes no Python. Foque sempre, a minha recomendação, foque sempre em colocar as regras de negócio diretamente relacionadas ao doctype e utilizar ali o script de formulário sempre que possível com apenas uma ponte entre a regra de negócio e o formulário, tá bom? Evite de colocar essas regras de negócio direto no formulário e use ele apenas como, digamos assim, um suporte à utilização do usuário, porque se você precisar futuramente instanciar através de uma API ou alguma coisa do tipo para validar uma informação que for colocada e você colocar ela no formulário, essa validação não será executada, tá bom? E a API do Frappé, que a gente vai ver futuramente no nosso curso, ela utiliza 100% apenas daquilo que foi colocado no back-end. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, vamos supor que a gente queira criar uma associação para um membro, E para isso é necessário acessar a lista de associação da biblioteca, criar um novo formulário, selecionar um membro e outros campos e então salvar. Da mesma forma, quando você quiser criar uma transação para o membro, será necessário criar um novo formulário de transação da biblioteca. A gente pode simplificar um pouco esse processo escrevendo o seguinte código dentro do JavaScript. A gente quer meio que encurtar o processo ali de criação, quando a gente estiver fazendo o registro de um membro. Então, um exemplo muito simples, a gente vem aqui no nosso VS Code, abre aqui o Library Member e abre aqui o nosso JavaScript. Você pode ver que ele está comentado, você pode selecionar aqui e descomentar. Se você não sabe, é Ctrl aquela barrinha para a direita. E aqui você vai colocar o seguinte: da mesma forma que a gente tem no nosso doctype, nas nossas classes do Python, controladores, ou seja, funções ali que estão, digamos assim, vinculadas a várias ações do doctype, a gente tem aqui na parte dos form scripts, dos scripts de formulário. A primeira que a gente vai utilizar e a primeira que eu vou introduzir vocês aqui agora, é apenas a questão do refresh. O refresh é o seguinte: toda vez que um cliente ele entra, que ele visualiza um formulário, esse refresh ele é acionado. Toda vez que ele atualiza esse formulário, esse refresh também é acionado. Enfim, toda vez que ele está interagindo ali com o formulário e atualizou o formulário, foi e voltou, abriu outro registro e tudo mais, esse refresh está sendo executado. Então é dentro dele que a gente vai colocar o nosso código aqui. Tá? Então eu vou copiar aqui. Qual é o código que a gente está visualizando aqui? O que a gente está visualizando aqui é um código que o Frappé disponibiliza para a gente, que a gente pode colocar a criação de botões ali no nosso formulário. Então, se você visualizar, por exemplo, um formulário aqui de doctype, build doctype, vamos abrir aqui, tá vendo esse Go Library Settings Show Preview? Eles são botões que foram colocados no form script do doctype que adicionam funções de visualizar ou mostrar o preview. E no nosso doctype Library Member a gente está colocando um atalho para criar uma nova associação para aquele membro ou para criar uma nova transação para aquele membro. E através dessa função aqui, quando você abrir o seu Library Member, vou abrir, vir aqui na lista e clicar, você pode ver que agora há dois botões aqui em cima.
Esses dois botões, eles vão executar, eles vão fazer um atalho para a criação de uma nova associação para esse cliente ou de uma nova transação. Então, se você olhar aqui dentro do nosso código, então a gente tem FRM, que é como o Frappé utiliza aqui a questão do formulário, pode ver que ele está instanciado aqui em cima na nossa função, add custom button, coloca o nome do botão que você quer que seja chamado ali no seu formulário e você atribui uma função para esse botão. Esse botão ele vai fazer o seguinte, Frappé new doc. O new doc é muito parecido com o new doc lá do Python, só que aqui ele é totalmente gerenciado pela parte do front-end. Então ele vai fazer um new doc, daí você coloca o nome, né, do doctype que você está criando, e aqui você coloca alguns campos que você queira que já estejam pré-preenchidos quando a pessoa criar, né, quando essa função for executada. Então esses botões aqui estão configurados, né, se a gente for testar eles. Se a gente clicar, por exemplo, em Create Membership, colocar a partir da data de hoje, salvar, então vou marcar como pago aqui, salvar e submeter, você pode ver que aquele que a gente configurou ontem aqui está funcionando certinho, daí eu volto lá. Um atalho interessante que você tem, toda vez que você tem um doctype do tipo vinculado, você pode ver que quando você passa o mouse em cima dele, ele fica com esse formato de link. Então clicou, você volta lá pro registro do seu doctype vinculado. Clicou aqui em Create Transaction, selecionou o artigo, salvou e submeteu, pronto. Então, se você tiver algum probleminha na submissão aqui, você só coloca aqui, esse no Validate Membership igual a, né, menor ou igual, maior ou igual, porque deve funcionar certinho. Estava só verificando aqui nos testes que isso daqui poderia dar um probleminha com relação à validação da nossa associação. E dessa forma, veja que você criou um atalho, né, dentro do membro, né, dentro do associado ali, para o seu usuário, né, interagir. Então, o que você tem que pensar justamente é isso. Quando você utiliza script de formulário, ele está mais voltado para o pensamento de user experience, user interface, de fato ali, pensando na questão de experiência. Ponto. Se você quer regra de negócio, reforço, colocar no Python. Então, basicamente, hoje era o que eu queria explicar para vocês. Hoje era isso, né? A gente está quase finalizando ali essa fase inicial do nosso curso e até a próxima aula. Obrigado.